Olá, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Segundo Legem. Como sempre falamos aqui, este canal é destinado a compartilhar conhecimento, leis novas, decisões novas, envolvendo questões de direito previdenciário, tributário e constitucional. E hoje falaremos de um tema muito importante, o período de graça e a proteção que ele dá para o trabalhador desempregado. Quer saber mais? Fique conosco. Num dos vídeos anteriores, vimos que para que alguém tenha direito a determinados benefícios previdenciários, é indispensável que possua a qualidade de segurado. Normalmente, essa qualidade é mantida enquanto a pessoa continua a contribuir para a Previdência Social. Entretanto, como eu já mencionei de passagem, existem situações em que, mesmo tendo interrompido o pagamento das contribuições, o segurado ou a segurada continua, durante algum tempo, a ter direito aos benefícios previdenciários. Estamos falando do chamado período de graça, em que a qualidade de segurado é mantida durante certo tempo, protegendo o trabalhador. Vamos falar sobre isso mais detalhadamente. A Lei de Benefícios diz que o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração, mantém os seus direitos pelo período de 12 meses, exceto para o segurado facultativo, sobre o qual falaremos depois, para o qual o período de graça é de apenas 6 meses. Assim, se nesse período de 12 meses sobrevier alguma enfermidade incapacitante, o segurado poderá obter auxílio por incapacidade temporária, antes denominado auxílio-doença, ou até mesmo aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era denominada de aposentadoria por invalidez. E, se ele vier a falecer nesse período de graça, os seus dependentes terão direito à pensão por morte. Acontece que a contagem do período de graça não é feita de forma singela, como se imediatamente após o decurso de 12 meses, o prazo termine automaticamente. Não é assim. Na verdade, o prazo vai um pouco mais além, esticando a proteção previdenciária ao trabalhador. E por quê? Para sabermos se a pessoa ainda detém a condição de segurada da Previdência, é preciso considerar o mês em que ocorreu a última contribuição paga. Então, vamos imaginar que alguém tenha sido dispensado do emprego e que a sua última contribuição ao INSS tenha ocorrido no mês de agosto de 2024. Para calcular até que data o segurado ou a segurada ainda está sob a proteção legal, o regulamento da Previdência Social diz que a perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do vencimento da contribuição do contribuinte individual relativa ao mês imediatamente posterior ao término dos 12 meses. Parece complicado, não é? Mas você vai entender daqui a pouco. E qual é a data do vencimento da contribuição paga pelo contribuinte individual? Até o dia 15 do mês seguinte ao da competência. Nós temos aqui, portanto, uma regra chamada 15º dia do 14º mês. Desse modo, se a última contribuição do segurado empregado ocorreu, como já exemplifiquei, no mês de agosto de 2024, ele ficará em período de graça, protegido pela lei, até 15 de outubro de 2025. No dia 16,
a proteção desapareceria. Mas a lei previdenciária fornece uma proteção adicional. A lei estabelece que esse prazo será acrescido de 12 meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, esse segurado de que eu falei agora há pouco, se ele comprovar a condição de desempregado, a qualidade de segurado dele seria prorrogada para 15 de outubro de 2026. Agora, é preciso esclarecer que esse prazo adicional de 12 meses só se aplica em caso de desemprego involuntário, como estabelece o artigo 201, inciso 3º da Constituição Federal. Ou seja, quando a relação de emprego não foi rompida por ato voluntário do trabalhador, e sim por uma circunstância alheia à sua vontade. Desse modo, o simples fato de não existir outro registro na carteira de trabalho após o encerramento do último contrato ali anotado não é prova suficiente da situação de desemprego. E como o trabalhador vai comprovar que ficou desempregado e que esse desemprego se deu de maneira involuntária? Veja bem, se o trabalhador recebeu seguro-desemprego após a rescisão do contrato de trabalho, isso serve como prova da situação de desemprego. Isto porque a lei número 7.998 de 1990, que trata do seguro-desemprego, ampara o trabalhador desempregado em virtude de dispensa sem justa causa, ou seja, por razões alheias à sua vontade. E a proteção previdenciária abrange inclusive a chamada rescisão indireta, quando o próprio trabalhador dá por encerrado o contrato em virtude de culpa grave do empregador, como salários atrasados, assédio ou descumprimento de obrigações. Da mesma maneira, serve como prova do desemprego a cópia do termo de rescisão de contrato de trabalho, registrando que o término do vínculo se deu por dispensa sem justa causa. Nesses casos, o período de graça se estenderá por mais 12 meses. Porém, essas não são as únicas formas de demonstração da situação de desemprego. A súmula número 27 da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a TNU, diz que o desemprego pode ser provado por outros meios admitidos em direito, inclusive por testemunhas, desde que fique demonstrada a existência de algum fato que impediu o trabalhador de retornar ao mercado de trabalho. Fato esse alheio à sua vontade. Então, como vimos, existe essa proteção ao trabalhador. O período de graça pode ser estendido. A contagem dele, como nós vimos aqui, obedece a um sistema especial. E, num próximo vídeo, eu quero falar aqui sobre uma outra situação que pode prorrogar o período de graça para até 36 meses. Mas sobre isso nós falaremos em outra oportunidade. Agradeço pela sua atenção, espero que o conteúdo tenha sido útil. Compartilhe este vídeo com outras pessoas, porque pode ser que elas estejam numa situação similar e isto seja útil. Deixe aqui o seu like, inscreva-se no canal e continue a estar conosco aqui para outros assuntos igualmente relevantes. E eu te espero no próximo vídeo. Até lá!